cosseno hiperbólico e a derivada do cosseno hiperbólico é o seno hiperbólico. Não é menos o seno hiperbólico, é o seno hiperbólico, tá? Então já começa daí que essas funções... Agora, por que são chamadas funções hiperbólicas? Então você veja uma coisa, daqui sai que o seno hiperbólico é uma função estritamente crescente. Por quê? Porque ela é uma função diferenciável e a sua derivada é positiva em toda a reta, tá? Então, daí, seno hiperbólico é uma função estritamente crescente. Então, daí, o seno hiperbólico é estritamente o quê? Crescente, aonde? Em R, tá? A derivada do cosseno hiperbólico é o quê? É o seno hiperbólico. Então, no intervalo, se eu considerar esse intervalo aqui, a função cosseno hiperbólico nesse intervalo, ela é contínua. No seu interior, que é o intervalo aberto, ela é diferenciável e a derivada é o seno hiperbólico. Portanto, é positiva. A derivada do cosseno hiperbólico é positiva no intervalo aberto 0 mais infinito. Aí o teste da derivada primeira diz que no intervalo fechado a função cosseno hiperbólica é estritamente crescente, tá? Então, o cosseno hiperbólico é o quê? É estritamente o quê? Crescente no intervalo dos não negativos. E quando você considera o outro intervalo, que é o intervalo menos infinito 0, nesse intervalo o cosseno hiperbólico é contínuo, no seu interior é diferenciável e no seu interior a derivada é negativa, porque a derivada é o seno hiperbólico, que é o número negativo, qualquer que seja o x negativo. Então, o cosseno hiperbólico e o que? Vou completar, né? E o cosseno hiperbólico é o que? É estritamente o que? Estritamente, vou completar aqui, decrescente no intervalo, que intervalo? Dos negativos. Tá bem? Além disso, por conta do estudo da derivada, agora vamos para a derivada segunda. Quem é a derivada segunda do seno hiperbólico? É o seno hiperbólico, tá? A derivada segunda do seno hiperbólico é o quê? É o seno hiperbólico. Então, pelo teste da derivada segunda, o seno hiperbólico é estritamente convexa no intervalo dos não negativos e é estritamente côncava no intervalo dos não positivos. Então, você tem aqui, não esqueça disso aqui, tá? Tá? Por conta disso aqui, já estou usando essas informações. Além disso, tá? O seno hiperbólico é uma função estritamente convexa no intervalo dos não negativos. O seno hiperbólico é estritamente côncava, o gráfico tem concavidade voltada para baixo, no intervalo dos não positivos, porque no interior desse intervalo a derivada segunda do seno hiperbólico, que é o seno hiperbólico, é negativo, tá? E o cosseno hiperbólico, quem é a derivada segunda do cosseno hiperbólico? Em toda a reta. É o cosseno hiperbólico. Então a derivada segunda em R é do cosseno hiperbólico, que é um número positivo. Tá? É positivo em todo x real, melhor dizendo. Então o cosseno hiperbólico é o quê? É
é estritamente convexa, mas é estritamente convexa onde? Em R. Tá? Em R. Tá? Agora, não deixe de observar o seguinte. Limite tá? Deixa eu esquecer alguma coisa. Limite, quem é limite do seno hiperbólico em x com x tendendo a mais infinito. Isso é o limite com x tendendo a mais infinito de quem? De e elevado a x menos e elevado a menos x sobre 2. E com x tendendo a mais infinito, e elevado a x tende a mais infinito, enquanto e elevado a menos x tende a zero. Portanto, isso dá quanto? Mais infinito. Limite do seno hiperbólico de x com x tendendo a menos infinito, que é o limite com x tendendo a menos infinito de e elevado a x menos e elevado a menos x sobre 2. Quem é? Com x tendendo a menos infinito, e elevado a x tende a zero. E e elevado a menos x tende a mais infinito. Com menos na frente tende a menos infinito, a soma tende a menos infinito, dividido por 2 dá menos infinito. Certo? Limite do cosseno hiperbólico em x, do cosseno hiperbólico em x, com x tendendo a mais infinito, é o limite com x tendendo a mais infinito de e elevado a x mais e elevado a menos x sobre 2. Isso aqui tem limite mais infinito, isso tem limite zero, a soma tem limite mais infinito, dividido por 2 mais infinito. E, finalmente, o limite com x tendendo a menos infinito do cosseno hiperbólico em x, que é o limite com x tendendo a mais infinito de e elevado a x mais e elevado a menos x sobre 2, x tendendo a menos infinito. X tendendo a menos infinito, e elevado a x tem limite zero, muito bem, e elevado a menos x tem limite mais infinito. A soma tem limite mais infinito, dividido por 2 tem limite mais infinito. Bem, com esses estudos, o estudo do crescimento, tudo, eu tenho como esboçar agora o gráfico dessas duas funções. Então, comecemos com o seno hiperbólico. Ó o seno hiperbólico, ó, o gráfico do seno hiperbólico. Seno hiperbólico, tá? Tem um gráfico assim. Seno hiperbólico de zero é quem? É zero. Seno hiperbólico de zero é zero. O seno hiperbólico, a derivada no zero é o cosseno hiperbólico de zero, que é 1. Portanto, a reta tangente aqui é a bissetriz de que? Do primeiro e do terceiro quadrantes, tá? O seno hiperbólico é estritamente crescente aqui e o gráfico tem concavidade voltada para cima. O seno hiperbólico é estritamente decrescente aqui, no intervalo dos não positivos, e o gráfico tem concavidade voltada para baixo. Tá certo? De modo que o seno hiperbólico tem esse gráfico. Ela é estritamente crescente aqui, é estritamente convexa aqui, mas é estritamente crescente. A decrescente foi? Não, é estritamente crescente. Se eu falei mal.
Tá? Então, o gráfico faz isso. O seno hiperbólico, tá? Pra cá é assim. Bom, isso é o gráfico de quem? Do seno hiperbólico. Tá bom? Esse é o gráfico do seno hiperbólico. Agora, veja, qual é o gráfico do cosseno hiperbólico. Vou aproveitar, mesmo aqui, ó. O gráfico do cosseno hiperbólico. O cosseno de 0 é 1, que passa por aqui. Lá no 1, passa por esse ponto. A derivada do cosseno hiperbólico no 0 é o seno hiperbólico de 0, que é 0. Então a reta tangente aqui é horizontal. Ela é estritamente crescente nos não negativos, estritamente decrescente nos não positivos e tem concavidade voltada para cima. Ela é uma função estritamente convexa em R. Então ela faz isso. Lembra não é uma parábola, tá? Lembra uma parábola, não é uma parábola. De fato, ela tende para cá. Ela tende a se aproximar dessa daqui, viu? Tá? Tá bom? Isso é o gráfico de quem? Muito mal feito, mas do cosseno hiperbólico. Tá? E uma observação, ó. E uma observação interessante é que se você pega a função E elevado a x sobre 2, ó, E elevado a x sobre 2, quem é a metade de elevado a x? Passa por aqui, passa por esse ponto, faz isso. Esse é o gráfico de quem? O gráfico de quem? De E elevado a x sobre 2, da função y igual a E elevado a x sobre 2. Tá? E quem é, tá certo? E quem é E elevado a menos x sobre 2? É essa daqui, ó. Isso aqui é o gráfico de y igual a quê? A E elevado a menos x sobre 2. Tá? E quem é o gráfico de menos E elevado a menos x sobre 2? Isso aqui é um meio, né? Isso aqui é um meio. Esse ponto aqui corresponde aqui à altura, um meio, né? Justamente um meio mais um meio, que é a soma das duas. A soma dessa com essa dá o quem? Dá o cosseno hiperbólico. Tá? E se você pegar menos E elevado, menos essa daqui que faz isso. Porque isso aqui é o gráfico de y igual a menos E elevado a menos x sobre 2. Tá certo? Lembre que o seno hiperbólico está entre essas duas, está entre essa e essa. Tá? Está entre essa e essa. Porque o seno hiperbólico é maior do que isso. E é menor do que isso. Tá certo? E o cosseno hiperbólico é maior do que a soma dessas... É igual a soma dessas duas. Então é maior do que essa e maior do que essa. O cosseno hiperbólico é a soma dessa com essa. E quem é o seno hiperbólico? Quem é? É a soma dessa com essa. Tá? Tá no meio, né? Tá no meio das duas. Entendido? Agora, outra observação. Dado x real, então tá aí o gráfico dessas duas funções, do seno hiperbólico e do cosseno hiperbólico. Outra observação. Dado x real, tá? Dado x real, quem é o cosseno hiperbólico ao quadrado em x
menos o seno hiperbólico ao quadrado em x. Quem é? Pegar. Vou ter que dar essa soma, essa diferença. A diferença desses dois quadrados, tá? Isso aqui é cosseno hiperbólico, fica e elevado a x mais e elevado a menos x sobre 2 ao quadrado, mais o seno hiperbólico. É o seno hiperbólico, então fica e elevado a x menos e elevado a menos x sobre 2, isso aqui ao quadrado. Agora, quanto é que é isso? Hã? A menos aqui, menos. Perdão, menos. Então, veja, vou ter que dar esse negócio aí, vamos lá. Vou ter que dar isso aí, ó. Fazer essa conta. Isso aqui fica o quê? Fica, ó, fica tudo sobre 4, né? Olha, você observa que vai ficar aqui, vai ficar dividido por 4, aqui dividido por 4, então fica todo mundo sobre 4, tá? É uma diferença, então vai ficar o quê? E elevado a x ao quadrado do primeiro, dá e elevado a 2x, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, dá quanto? Dá mais 2, mais o quadrado do segundo, dá elevado a menos 2x. Agora, quanto é o quadrado aqui? Quanto é? E elevado a 2x, com menos na frente, menos elevado a 2x, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, menos 2, com menos aqui, mais 2, e mais o quadrado do segundo, mais elevado a menos 2x, com menos na frente, fica menos elevado a menos 2x. Quanto é que dá essa conta? Esse cancela com esse cancela com esse, fica 2 mais 2 dá 4 sobre 4, que dá 1. Tá certo? Vamos juntar. Ou seja, só juntar aqui para você ver. O cosseno hiperbólico ao quadrado em x menos o seno hiperbólico ao quadrado em x, isso é igual a 1. Então, para todo x real, o quadrado do cosseno hiperbólico menos o quadrado do seno hiperbólico em x, isso é igual a 1. Diferente, né? Diferente das funções cosseno e seno tradicionais, que é o quadrado do cosseno mais o quadrado do seno é igual a 1. Mas lembre, o par cosseno de x, seno de x, pertence à circunferência de raio 1 centrada na origem. Tá? Aí daqui, essa igualdade diz o seguinte, daí, tá? O par cosseno hiperbólico, o par cosseno hiperbólico x, tá? Seno hiperbólico em x, esse par aqui, ele pertence, ele está sobre, ele pertence, tá? Ele pertence ao ramo direito, vamos dizer assim, ao ramo direito da hipérbole de equação o 2 menos V2 igual a 1. No plano cartesiano, o V. Que você tem uma hipérbole, isso aqui, o gráfico aqui é uma hipérbole. É uma hipérbole, se você fazer aqui bem
fazer aqui bem, ó, plano cartesiano UV, ó.